Caros jovens, muito boa tarde. É um prazer poder falar com você. Eu me chamo Leonel Fernandes. Nossa aula hoje é Alma 14 e temos tanto que aprender. Como eu digo, o livro de Mórmon é um recurso dos céus, dado por Deus, para que todos nós possamos seguir o Salvador. É um manual do verdadeiro cristão, dizendo como nós podemos reagir às situações da vida. É assim que funciona o livro de Mormon. Então, o propósito dessa lição é ajudar cada um de nós a confiar em Jesus Cristo ao enfrentarmos nossas próprias dificuldades, nossos sofrimentos e muitas vezes as injustiças que vêm pelo mundo, ok? Vamos começar lendo uma declaração no próprio manual, né? E diz o seguinte: é a declaração do Elder Anthony Perkins. Ele diz assim: a despeito de onde vivem sofrimentos físicos ou emocionais resultantes de diversas provações e fraquezas mortais, já fizeram, fazem ou farão parte de sua vida algum dia. Então, independente de onde nós vivamos, as injustiças, os sofrimentos, os desafios, eles fazem parte de nossa existência mortal. Um grande exemplo disso é o próprio Salvador Jesus Cristo, né? E aqui em Doutrina e Convênios 19 diz o seguinte, a partir do versículo 15: portanto, ordeno que te arrependas. Arrependa-te para que eu não fira com a vara de minha boca, e com a minha ira, e com a minha cólera, e os teus sofrimentos sejam tão dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, quão difícil de suportar tu não sabes, pois eu devo sofrer estas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que me fez que eu, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo quanto no espírito, desejasse não deixe beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja ao Pai. Eu bebi a taça amarga, né? E terminei meus preparativos para todos os filhos dos homens. Independente de quão amarga é a nossa taça, Cristo já tomou uma taça mais amarga do que nós, porque ele pagou por todos os pecados, injustiças, sofrimento e tudo de todas as pessoas que vivem nesta terra, que já viveram, que ainda viverão, e não só desta terra, de todas as terras semelhantes a esta. Então, Cristo sofreu para que pudesse saber como nos socorrer em momentos de injustiça, em momentos de sofrimento, em momentos de dificuldade ou desapontamentos. Então, Cristo é, é nosso exemplo maior de tudo aquilo que podemos ter e viver nesta vida. E ele deu sua vida e sofreu por nós, para que nós pudéssemos nele encontrar a fonte de toda a perfeição e aonde socorrer, ok? Então, minha primeira pergunta que a gente deve responder lá no formulário é: que maneiras eu respondo? De que maneira eu respondo às provações? Ok? Então, tome um tempo agora, responda essa pergunta e vamos agora ler lá no livro de Alma, tá? Começando no versículo 1, Alma e a moleque eram dois grandes missionários. E diz o seguinte: eles começaram a pregar e diz o seguinte: e muitos acreditaram em suas palavras e começaram a se arrepender e a examinar as escrituras. A mesma coisa que quando você for para a missão, muitos vão acreditar em suas palavras, vão se arrepender, vão estudar as escrituras, vão ir para a igreja, ok? Mas tem muitos também que não vão acreditar, como diz no versículo 2. A maior parte deles, e é o que acontece hoje também, a maior parte do mundo ainda não aceitou a doutrina de Cristo, a verdadeira igreja, né?
Muitos deles, porém, desejavam destruir a alma. Eu espero que ninguém busque destruir você lá no campo missionário, porque estavam irados contra as coisas que alma, contra a alma por causa de sua franqueza, de suas palavras a Zeizron. Versículo 3 diz o seguinte: estavam também zangados com Alma e Amoleque, por eles haverem testificado tão claramente. Quanto mais claro nós testificarmos, talvez alguns vão ficar zangados conosco lá no campo missionário. E aconteceu, porém, que não fizeram, mas pregar-nos. Então, pensa só, eles estavam, desculpa, né? Eles estavam zangados com ele, por eles haverem testificado com clareza, né, contra suas iniquidades, e queriam desfazer-se deles secretamente. Aconteceu, porém, que não fizeram, não desfizeram deles secretamente, mas pegaram-nos, amarraram-nos com cordas fortes e levaram-nos perante o juiz supremo de toda a terra. Ok? Então foi isso que aconteceu com eles, né? Então vamos ver agora um vídeo que vai poder nos exemplificar, está nas escrituras também, mas vamos utilizar o vídeo, pode ser muito útil também para nós visualizarmos aquilo que estava acontecendo. Outro testamento de Jesus Cristo. Falas de arrependimento? O que devemos fazer? Já chega! Por que devemos ouvir a estes homens? Amoleque mentiu para nós. Estes homens ultrajaram nossas leis e também nossos advogados e juízes. Ultrajaram todo o povo de nossa terra. Não! Esperem! Parem! Eu sou culpado! Estes homens são imaculados perante Deus! Acreditais nas palavras desse tal profeta? Afastai-os daqui! Não! Queimai suas mulheres e os filhos! Não! Não! Ousas desafiar a minha autoridade? Eis que sou culpado e estes homens são imaculados perante Deus. Estes homens são blasfemos. Afastai-os daqui! Levai estes homens! Tirai-os da minha corte! Exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemo-las das chamas. O Espírito constrange-me a não estender a mão. O Senhor as recebe para si em glória e permite que eles façam isso para que os julgamentos a quem em sua cólera os submeter sejam justos. Talvez eles também nos queimem. Faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, não nos queimarão. Depois do que haveis presenciado, pregareis outra vez a esse povo? Pois vedes que não tendes o poder de salvar aqueles que foram lançados no fogo, nem salvou-os Deus por serem da vossa fé. Que tendes a dizer? Lançai-os na prisão.
pensem nisso, né? Por eles terem cumprido o papel como missionários, eles foram presos, né? Pensa aí agora em tantos outros exemplos nas Escrituras. Abinadi, né? Por ele ter cumprido os mandamentos de Deus, ele foi queimado. E tantos outros profetas, né? Que por fazer aquilo que é certo, receberam como recompensa algo que talvez não era tão doce, né? Receber, pensa só, cada um daqueles fiéis que acreditaram nos profetas, que acreditaram em Alma e que acreditaram em Amoleque. Eles foram jogados naquele poço, foram queimados vivos. Como nós reagimos quando nós vemos as injustiças? Esse filme retrata um pouco do que eles viram, né? E do que eles é, ouviram, né? Mas olha só o que diz aqui do versículo 11. Nós já vimos isso no filme, né? Vamos novamente relembrar, né? Quando vemos injustiças, o Espírito pode nos guiar. A alma, porém, disse: o Espírito constrange-me, o Espírito me guia, tá? Então, a maneira mais eficiente, quando nós suportarmos dificuldades, sofrimentos, injustiças, é buscar a companhia do Espírito Santo, seguir a companhia do Espírito Santo. Por isso, o livro de Mórmon é o manual do verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo, ensinando linha por linha. Talvez na escola você sofra injustiça, talvez na própria escola você tenha dificuldades, e talvez possa haver até sofrimento. Buscar, aprender, seguir o Espírito é a solução para que nós possamos resolver nossos desafios, né? Neste caso, ele diz que ele ia seguir o Espírito constrangia que ele não devia estender a mão, e que o trabalho dele não tinha terminado, como diz aqui no versículo 12, ele diz: eis que eles também não nos queimarão. Não, eis que talvez eles nos queimem. Então pensa só, nossa fé não pode depender dos resultados. Talvez mesmo nós fazendo as coisas certas, as coisas não aconteçam certas para nós também. Mas a alma tinha uma certeza, né? E disse, alma: faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, não nos queimaram, tá? Então, temos duas coisas aqui muito importantes. Talvez ele nos queime. Talvez você faça todas as coisas corretas e talvez não aconteça a recíproca para você. Talvez as coisas corretas não revertam para você. Mas por causa do Espírito já haver comunicado com a alma, ele tinha uma certeza profunda. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, eles não nos queimarão. Minha segunda pergunta é: como confiar no Senhor é uma questão de escolha, ok? Confiar no Senhor é uma questão de escolha. Respondam lá no formulário, né? Agora nós vamos fazer aqui, e você não precisa, pode ser responder no formulário também, ok? Você vai responder essas perguntas da seguinte maneira. É um exercício muito, muito simples. Essa seria a nossa terceira pergunta, né? Pense em sua vida nestas circunstâncias, né? O que você faz quando você ou aqueles a quem você ama passam por perseguições, por provações ou injustiças? Responda as responda as seguintes declarações abaixo, usando a palavra sempre, às vezes ou nunca. E é isso que você vai responder lá no formulário. Sempre, às vezes ou nunca. Confio no Senhor e no tempo do Senhor a orar pedindo alívio das minhas preocupações? Sempre eu faço isso, às vezes ou nunca eu faço isso. Ou eu sou egoísta, só peço para mim as coisas, né? Busco fielmente a paciência e a compreensão quando a vida parece injusta? Sempre eu faço isso, às vezes ou nunca. E a terceira, centralizo minha fé em Jesus Cristo e em suas promessas eternas, em vez de num resultado específico
que eu quero, que eu espero, sempre, às vezes ou nunca. Continuar aumentando nossa fé, aumentará também nossa confiança no Salvador Jesus Cristo. Quanto mais tivermos obediência não seletiva, mas obediência exata, mais criaremos também fé no Senhor e mais o Senhor confiará em nós e nós confiaremos no Senhor. Olhem só essa declaração do Elder Jane R. Cook. Todos participamos do conselho do céu, que nos proporcionou o arbítrio moral, sabendo que na mortalidade haveria dor e até tragédias inexprimíveis, devido ao mau uso desse arbítrio. Sabíamos que isso poderia deixar-nos irados, aturdidos, indefesos e vulneráveis. Também sabemos, porém, que a expiação do Salvador Jesus Cristo sobrepujaria e compensaria todas as injustiças da vida mortal e nos daria a paz nesta vida e a vida eterna também no mundo vindouro. Vamos ler essa declaração do Elder Reland, tá? Como Jesus Cristo pode me ajudar quando a vida for injusta? Por ter suportado o infinito sacrifício expiatório, Jesus Cristo sente perfeita empatia por nós. Ele está sempre atento ao que nos acontece e às nossas circunstâncias. Na mortalidade, podemos nos achegar ao Salvador com confiança e receber compaixão, cura e ajuda. Mesmo enquanto sofremos inexplicavelmente, Deus pode nos abençoar de maneiras simples, comuns e significativas. Ao aprendermos a reconhecer estas bênçãos, nossa confiança em Deus aumentará. Então, pensem só, o Senhor vai de degrau em degrau, né? De graça em graça, de passo a passo, tá? Ele diz que maneiras simples, maneiras comuns, mas maneiras muito significativas. Ao aprendermos a reconhecer estas bênçãos que vêm de maneira simples, de maneira comum e de maneira significativa, nossa confiança em Deus aumenta. Nas eternidades, o Pai Celestial e Jesus Cristo resolveram todas as injustiças. Talvez algumas dessas injustiças não sejam resolvidas aqui na Terra. É natural que tenhamos o desejo de saber como e quando essas coisas acontecerão. Como eles vão fazer isso? Quando eles vão resolver tudo? No meu entender, eles não revelam como nem o quando. O que realmente sei é que eles vão fazer. Em situações injustas, um dos nossos encargos é confiar que tudo o que é injusto na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o mundo e absorveu toda a injustiça. Tomou para si, ele absorveu. Por causa dele, podemos ter paz nesse mundo e bom ânimo. Como eu sou grato por termos profetas, videntes e reveladores. Como eu sou grato por eles falarem a verdade clara. Como eu sou grato pelo Salvador Jesus Cristo. Ele é a única fonte, o único meio, o único caminho. Não existe outro caminho pelo qual eu ou você podemos curar todas as injustiças. Pode existir injustiça no seu lar? Pode existir injustiça em qualquer lugar. Pode haver sofrimento, pode haver dificuldade, pode haver falta de compreensão. Cristo pode nos ajudar compensando todas essas coisas se nós confiarmos nele. A seu tempo e a seu modo. Ele resolverá todas as coisas. Alma 14 nos ensina grandemente a respeito desta compensação. O próprio Alma foi compensado por meio destas coisas, né? Então, Alma tomou essa decisão, como nós estamos vendo no registro, tá bom? E a partir de Alma 14, do 14, ele começa a dizer o que começou a acontecer. Ó, veja aqui, eles foram amarrados, eles foram esbofeteados, ok? E o juiz lá dizia, pois vedes que não tendes poder de vos salvar. E aí eles apanham novamente.
Como reagimos enquanto dia após dia a vida vai nos batendo, né? Ou as injustiças vão acontecendo. E aconteceu que ao meu moleque nada lhe responder. Ele esbofeteou novamente, ele os lançou na prisão. Depois disso aqui, no dia seguinte, eles voltaram, eles foram esbofeteados novamente, tá? E alguns deles bateram nele, adiantaram-se e bateram nele, tá? E alguns deles rangiam os dentes e cuspiam neles. E depois o juiz supremo pôs-se na frente dele e bateu neles novamente. Parece que eles só apanharam, né? Eles fizeram o que é certo e apanharam. Se tendes o poder, livrai-vos destas cordas. E todos se adiantaram e bateram neles. Então, não sei quantas pessoas tinham lá, mas todos, tá? E o poder de Deus, pensem nisso, e o poder de Deus desceu sobre Alma e a moleque. E eles levantaram-se, e eles ficaram de pé. E Alma clamou, dizendo: Até quando, ó Senhor, teremos que sofrer estas grandes aflições? Dá-nos forças, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E eles arrebentaram as cordas com que estavam amarrados. E quando o povo viu isso, começou a fugir, pois o temor da destruição caiu sobre eles. E aconteceu que tão grande foi o temor que caiu sobre a terra, caíram por terra e não chegaram a alcançar a porta da prisão. E a terra tremeu muito, e as paredes da prisão partiram-se ao meio, de modo que caíram por terra. E caindo mataram o juiz supremo, os advogados, os sacerdotes, os mestres que haviam batido em Alma e o moleque. Alma e o moleque saíram ilesos da prisão, porque o Senhor lhe havia concedido poder segundo sua fé em Cristo. Neste caso, aconteceu um grande milagre. E neste caso, a justiça foi feita nesta vida. Talvez muitas das injustiças, talvez muitos dos erros não serão corrigidos nessa vida, como o Elder Rand nos ensinou. Novamente testifico. Devemos seguir a inspiração como ensinado no começo da aula. O Espírito pode nos guiar aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Devemos imitar o exemplo do Salvador Jesus Cristo, como Alma e a moleque imitaram o exemplo dele. Cristo também foi esbofeteado. Cristo também foi cuspido. Cristo também foi escarnecido. Ele é um protótipo de como podemos buscar a força nele. E ele nos ensinou um caminho mais elevado. Assim como Cristo foi esbofeteado, foi cuspido, assim também a Alma e a moleque também. Cristo, ele ressurgiu por uma glória eterna. E esse é o propósito dele, nos ajudar a voltar à sua presença e termos glória eterna junto com ele. Que Deus possa nos abençoar ao trilharmos o caminho de discipulado, ao trilharmos pacificamente, como o presidente Nelson tem nos ensinado. Sei que Deus, ele vive. Sei que Cristo é nosso irmão mais velho. Ele é o exemplo de todas as coisas. Como eu sou grato por termos profetas videntes e reveladores. E como eu sou tão grato por o livro de Mormon ser um guia do verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando cada um desses maravilhosos jovens. Que cada um de nós possa desenvolver mais fé. E possa, assim, confiar mais nas Escrituras, nos profetas e no Salvador Jesus Cristo. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.